Oi! Hoje eu vim te dar 5 dicas valiosíssimas para o seu pão dar certo aí na sua casa. Eu recebo muitas queixas e dúvidas sobre por que o pão não cresce, por que ele fica pesado, e eu tenho certeza que com essas informações você vai arrasar aí na sua casa. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Stephanie, especialista em veganizar receitas e principalmente os pães, trazendo aí alternativas totalmente livres de ingredientes de origem animal e perfeitas para o nosso paladar. Então bora para a primeira dica, que é o teste do fermento. É muito comum a gente ver uma receita e já começar a seguir ela sem pensar que o fermento é um organismo vivo e pode ser que ele não esteja tão vivo assim e no final você não vai ter o resultado que você espera. Então já tem um vídeo aqui no canal, inclusive ensinando como que você vai testar. Ele vai aparecer em algum cantinho desse vídeo e você pode clicar nele para saber como reproduzir aí na sua casa. Mas a gente vai ter que alimentar o nosso fermento e esse teste evita que a gente passe todos os outros processos, perca tempo, ingredientes e principalmente depois se frustre com um pão que não cresce. Porque o que faz o pão crescer é justamente o fermento junto com a cadeia de glúten bem construída. Então, se o nosso fermento não está ativo, se o nosso fermento não está vivo, ele não vai ter a função de fermentação. E aí, dentro do teste do fermento, a gente também tem que se atentar para qual fermento que a gente está usando, né? De forma nenhuma você vai usar fermento químico para fazer o seu pão. O pão é feito com fermento biológico e ele pode ser fresco, seco, pode ser um fermento natural, mas de forma nenhuma o fermento químico. Outra dica é separar corretamente os ingredientes e antecipadamente também. Às vezes a gente está ali simplesmente colocando ingrediente, já correndo atrás de outro, e nisso pode ser que algum ingrediente da nossa receita a gente não tenha e não consiga, executar ela corretamente. Sempre que a gente faz uma alteração de ingrediente, a gente tem um resultado diferente também. Então, se você quer um pão exatamente como que você está assistindo, procurando essa receita, você tem que usar os ingredientes que ele pede, seguir os processos que ele pede. Outra coisa, na medição dos ingredientes, é sobre a unidade de medida que você está usando. Então, sempre que a gente usa xícaras e colheres medidoras, a gente pode ter uma variação, porque realmente não é uma medida padronizada, enquanto que a balança garante que você vai ter o resultado exato do que você está medindo, Confere os ingredientes, separa todos eles bonitinhos mesmo, e aí sim você começa para não ter nenhum desespero, não perder tempo, não correr o risco de não ter algum ingrediente. Isso vai eliminar realmente muita frustração e muito tempo aí na sua cozinha. Dica número 3, se você está seguindo uma receita, segue essa receita. É muito, muito importante mesmo que você siga os passos e não ache que ele é, alguma firula, A gente tem aí funções que são muito específicas nas etapas e nos processos da panificação, seja da sova, da modelagem, dobras, enfim, tudo realmente tem um porquê e acaba interferindo no resultado final. Então, analisa bem a receita que você está fazendo, visualiza ela aí na sua cabeça para quando você for executar, você realmente executar ela e ter o resultado que você espera. A gente não consegue ter um pão, o pão que a gente está assistindo e está imaginando, se a gente faz ele de outra maneira, se a gente muda os ingredientes, se a gente muda as técnicas, muda a modelagem, tudo isso traz resultados que são diferentes e que podem sim trazer uma frustração aí para você, já que você não tem o resultado que você está procurando. Dica 4, e uma das mais difíceis da gente seguir, é a paciência para estar esperando o nosso fermento fazer ação, Como eu falei, ele é um organismo vivo e ele precisa de um tempo para estar gerando todo o resultado que a gente espera. Ele é uma levedura, então ele é um micro-organismo que está ali se alimentando do nosso pão, da nossa farinha, do açúcar do nosso pão e produzindo gás carbônico. Então é isso que faz o nosso pão crescer, por isso que ele fica inflado igual um balãozinho e bem levinho, porque realmente existe uma produção de gás. Mas essa produção só vai existir se a gente der tempo para isso acontecer, se a gente esperar o tempo do fermento, que também pode variar de acordo com a temperatura do ambiente que a gente está. Então, num ambiente que está mais frio, o seu pão vai demorar mais para crescer, enquanto que um ambiente mais quente, ele vai se desenvolver muito mais rápido. Então, sempre que você for preparar um pãozinho, fique atenta nesses detalhes, porque sim, ele precisa de tempo. Última dica é o assamento.
A gente precisa sim de um assamento bem realizado para ter o resultado que a gente quer. A temperatura no forno, né, e o processo de assamento não é só para cozinhar o nosso pão, mas ele também traz características bem específicas, tanto em relação ao crescimento, como coloração da massa, crostinha. Então, é bem importante mesmo que a gente espere o nosso pão assar corretamente e que a gente ajuste caso o nosso forno tenha algum problema. Se ele não doura a parte de cima, se ele doura muito rápido a parte de baixo, se ele queima algum lado, a gente tem que estar atento a isso para ter um resultado muito melhor. E são coisas que a gente consegue sim resolver em casa. Existem ingredientes que podem ser utilizados para enriquecer essa massa e trazer mais coloração, trazer mais dessas características que às vezes o nosso forno não alcança por algum motivo. Então conheça o seu equipamento, preste atenção em como ele funciona para você ter resultados cada vez melhores. Como você pode ver, são 5 dicas bem simples, mas que fazem toda a diferença na execução do seu pãozinho e no resultado final. E eu quero saber quais são as dúvidas e as dificuldades que você tem aí. Então comenta aqui embaixo nesse vídeo para a gente produzir cada vez mais conteúdos que vão te ajudar aí nessa caminhada e a ter pães incríveis aí na sua casa. Aproveita para me seguir também no Instagram, que lá tem muita dica, receita, muita coisa boa para você ter cada vez mais autonomia aí na sua casa. E sempre tem receita nova por aqui também. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreve, ativa a notificação, que sempre que tiver receita nova ou dicas e curiosidades, vai aparecer em primeira mão para você. Bora panificar!